E eu comecei aqui há 2 semanas atrás, mas foi apenas a primeira mensagem, dessa série Enfrentando Tempos Difíceis com a Fé Radical. E o meu estímulo para você é sobre você exercitar a sua fé de forma radical. Não a ficar medindo a sua fé. Eu acho que a minha fé é grande. Não, a minha fé é pequena. Eu sou uma pessoa de pequena fé. Não fique medindo a sua fé. Use a fé que você tem. Nós vimos aqui algumas semanas atrás que Pedro andou sobre as águas e logo em seguida Jesus classificou a fé de Pedro como uma pequena fé. Gente, se Pedro com uma pequena fé pôde andar sobre as águas, a pequena fé, a conclusão que eu chego é que a pequena fé pode ser pequena, mas ela pode produzir grandes milagres. Então eu não estou preocupado em medir a minha ou a sua fé. A minha preocupação é, vamos exercer a fé que nós temos. E ainda que essa fé seja pequena, ela pode produzir grandes milagres. Então eu não estou preocupado com o tamanho da minha fé. Se ela é grande, se ela é pequena, se ela é maior, se ela é menor do que a do fulano, do ciclano. Eu não estou aqui para comparar a minha fé com a sua. E você não deve ficar tentando comparar a sua fé com a pessoa que está do seu lado. A fé que você tem, tenha para você. E exerça essa fé. Agora, exerça essa fé na palavra. Exerça a fé na palavra, nas promessas da palavra. Esse é o grande segredo da fé que funciona. A fé que funciona não é a fé que é maior do que a outra, do fulano, do ciclano. A fé que funciona não é uma fé que crê de maneira positiva simplesmente, em coisas boas. Não, eu me recuso a pensar em coisas negativas, eu só quero vibrações positivas. Não, isso não é fé, coisa nenhuma, isso é misticismo. A fé que funciona é a fé que olha para as promessas de Deus, na palavra de Deus e crê nessas promessas de forma incondicional. Deus me ama de modo incondicional, então eu creio, a minha resposta ao amor incondicional de Deus na minha vida é uma crença incondicional naquilo que Ele prometeu. Não faz diferença se as circunstâncias são positivas ou negativas. Pedro andou sobre as águas e a Bíblia diz que Jesus classificou a fé dele como uma fé pequena porque ele começou a prestar atenção nas ondas, no vento, na tempestade. E por causa dessa atenção desviada de Jesus, ele começou a afundar. Então, qual era o segredo de Pedro voltar a andar sobre as águas? Mudar o foco de volta para Jesus. Amém? E nós precisamos entender que isso é um exercício constante. Há uma tentativa do inferno de puxar a nossa atenção todo dia, toda hora, de desviar a nossa atenção de Jesus para o problema, de Jesus para a luta, de Jesus para a confusão. E há um convite, muitas vezes, que é reforçado pela religiosidade. Você entende que nós aqui na Nova temos uma preocupação gigante com as músicas que a gente canta. O pastor Bené costuma dizer o seguinte, nós valorizamos aqui na Nova, nós valorizamos tanto a palavra, que nós ministramos a palavra em 2 etapas. Primeiro a palavra cantada e depois a palavra pregada. E todas as vezes que alguém do nosso time faz uma música ou traduz uma música, nós damos uma olhada na letra para conferir se a teologia que está expressada ali é bíblica. Porque tem muita música evangélica, gospel ou sei lá o quê, que é muito calcada em emoções e não tem nada da Bíblia. E as pessoas cantam, repetem, choram e são levadas a crer muitas vezes muito mais do que aquilo que a palavra diz. Mas é uma letra, muitas vezes, que está completamente distante. Ou está distante da palavra, ou o foco daquela letra está na antiga aliança. E nós somos gente da nova aliança. Nós não somos gente da antiga aliança. Então a gente tem que ter letras que expressem
a nova aliança, o sacrifício de Jesus, a vitória de Jesus, a vitória da cruz, a ressurreição, o sepulcro vazio, a oração respondida. A oração respondida, a minha e a sua oração tem resposta sempre. Quando nós oramos de acordo com a palavra, a oração sempre será com uma resposta positiva da parte do nosso Deus. Deus nunca ouvirá uma oração feita nos moldes da nova aliança e dirá não, ou dirá talvez, ou dirá quem sabe, ou dirá mais tarde. Não, não. Deus, quando ouve uma oração feita nos moldes da nova aliança, essa oração tem sempre, em 100% dos casos, uma resposta positiva da parte de Deus. Sempre. Sempre. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Você sabe que a gente canta isso, não é? O Senhor é fiel a mim, Deus é fiel a mim, Deus é fiel a mim. Mas, na verdade, Deus não é fiel a você por causa dos seus belos olhos. Não, Deus é fiel a você porque a palavra dele está em você. Jesus disse isso: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vocês vão receber. Por quê? Porque Deus é fiel a mim, não por causa dos meus belos olhos. A fidelidade de Deus a mim é por causa que ele encontra em mim a palavra dele. Ele é fiel à palavra dele. Amém? E a gente precisa aprender a usar a nossa fé de modo radical. Os tempos exigem isso de nós. Os dias que nós estamos vivendo exigem isso de nós, e isso vai ser exigido de nós cada vez mais, porque o tempo se abrevia. Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Mais dia menos dia, mais hora menos hora, a igreja vai ser arrebatada. Amém, gente? E nós precisamos estar muito ligados. Eu quero falar um pouquinho para você hoje sobre o uso da fé radical e o trabalho de Deus na nossa restauração. Nós estamos vivendo o ano da restauração. Não sei se já tiraram, mas estava aqui, 2022, o ano da restauração. 2021 foi para nós o ano da superação. A gente traz junto o conceito, a ideia profética da superação. Continuamos prontos para superar. Continuamos dispostos a superar, a não desistir, a não bater no tatame e pedir para. Não, nós estamos dispostos a ir em frente e superar as barreiras. Nós estamos preparados para isso. E nós vamos ver Deus fazendo restauração na nossa vida. E eu preciso lembrar para você que quando Deus restaura algo, nunca é do mesmo modo que era antes. Quando Deus restaura algo, é sempre em maior quantidade e em maior qualidade. Amém, gente? Livro de Levítico. Quem é que já leu alguma vez o livro de Levítico? Só nós 4, graças a Deus. Livro de Levítico não é fácil de ler. Não é um livro fácil de ler, porque o livro de Levítico, na verdade, ele é um manual para o sacerdote e o sumo sacerdote judaico de como realizar sacrifícios, de como estabelecer a prática da lei. Não é um livro fácil, mas se nós entendermos, conforme Jesus ensinou aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús, que as Escrituras falam em 100% das Escrituras, tudo é falado sobre Ele, sobre Jesus. Tudo aponta para Ele. Se eu tentar ler o livro de Levítico para entender Levítico de acordo com Levítico, eu estou ferrado, estou frito. Porque eu vou fazer uma salada medonha. Eu não posso ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, e olhar para esses livros do Antigo Testamento e tentar interpretar aquelas histórias com base só nelas mesmas, fechando as histórias em si mesmas, porque todas aquelas histórias, cada vírgula do Antigo Testamento tem um relacionamento que aponta para Jesus. Tem alguma coisa ali que revela Jesus. Ali Jesus está velado. No Novo Testamento Jesus está revelado. Amém? E a gente precisa olhar. Hoje eu vou dar uma olhadinha com você no livro de Levítico. Levítico mostra, logo no início, os 7 primeiros capítulos de Levítico falam sobre as 5 ofertas.
Os 5 tipos de ofertas que os judeus podiam apresentar no tabernáculo e depois no templo de Salomão. Os 5 tipos de ofertas. Primeira delas, oferta queimada, que é chamada também de holocausto. A segunda, a oferta de manjares. Na King James, é chamada de oferta de alimentos, que não envolvia o sangue de animais, que não envolvia o sacrifício de animais, que envolvia apenas vinho, cevada, trigo, enfim, alimentos. Terceiro tipo, a oferta pacífica ou oferta pela paz, que também envolvia aí o sacrifício de animais. E as duas últimas, oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Essas duas últimas eram obrigatórias, eram compulsórias. As 3 primeiras, a oferta queimada ou a oferta de holocausto, a oferta de manjares ou de alimentos e a oferta pacífica ou oferta pela paz, essas 3 primeiras eram ofertas voluntárias. Você podia fazer ou não, mas essas duas últimas eram obrigatórias, eram compulsórias. 5 ofertas para representar o único ato de Jesus na cruz do Calvário. Foram precisos 5 ofertas no Antigo Testamento, 5 tipos de sacrifícios, para demonstrar o sacrifício pleno, completo de Jesus na cruz do Calvário, o nosso Redentor, a nossa redenção sendo feita por Jesus de forma plena. O sacrifício de Jesus englobou essas 5 ofertas. Agora, qual a diferença da oferta, essas duas ofertas compulsórias, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, qual a diferença de uma para outra? Qual a diferença da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa? A diferença é a seguinte: a oferta pelo pecado era uma oferta relacionada com a natureza do ofertante. A natureza do ofertante. Enquanto que a oferta pela culpa era uma oferta relacionada com o que o ofertante havia feito, o pecado que ele havia cometido. Então, a oferta pelo pecado era uma oferta que tinha a ver com a natureza do ofertante. Ele era um pobre, miserável pecador. Então, ele não estava trazendo a oferta pelo pecado em função de pecados que ele havia cometido. Ele estava trazendo aquela oferta pelo fato de haver nele uma natureza caída, a natureza pecaminosa. Já a oferta pela culpa era uma oferta trazida por algo que ele havia feito, por algum pecado que ele havia cometido. Então, eu vou convidar você a ler comigo Levítico, no capítulo de número 6. Se você tem Bíblia eletrônica aí no seu smartphone, se você tem a Bíblia de papel, você está em casa e acompanha por algum desses mecanismos, a Bíblia de papel, a Bíblia eletrônica. Se você não tem Bíblia, na sua mão aí, o versículo fica projetado ali. E aqui, Levítico 6, esse capítulo está falando, nesse trecho aqui, sobre a oferta pela culpa. E é sobre essa oferta que a gente vai falar mais abrangentemente, de forma mais abundante, nesse encontro agora da manhã. Sobre a oferta pela culpa. E aqui ele está falando sobre a oferta pela culpa, essa última das 5 ofertas. E ele diz assim: será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte. Ou seja, olha só até aqui o que está dizendo essa porção da lei do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Sujeito roubou, defraudou, enganou, pegou alguma coisa que não era dele, jurou falsamente. Ele vai ter, foi pego, foi flagrado e pego. Essa pessoa agora, que cometeu
engano, esse roubo, essa pessoa vai ter que restituir, ou seja, vai ter que devolver, restaurar aquilo que ela roubou 100%. Então, se ela roubou a minha Bíblia, ela não vai me devolver somente o Novo Testamento, ou somente o Antigo, ou somente o livro de Efésios. Ela tem que me devolver a Bíblia inteira, acrescentada de 20%. A quinta parte. Ok? Quando ela restaurava, quando ela restituía, nunca era simplesmente, olha, realmente fui flagrado, roubei, está aqui de volta. Não, está faltando coisa, você tem que me devolver o que você levou, mais 20%. Uma compensação pelo roubo feito. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Então, no momento em que ela foi flagrada, ela agora tinha que levar até o tabernáculo, até o templo, ela tinha que levar uma oferta pela culpa, pelo pecado que ela cometeu, e naquele mesmo dia ela tinha que restituir para a pessoa de quem aquilo foi roubado, ela precisava restituir com um acréscimo de 20%. Então, se ela levou R$100, tem que devolver. Pastor Jorge, bom de matemática, aleluia. 120. Roubou 1.000, tem que devolver 1.200, aleluia. Roubou 1 milhão. Complicou a vida do ladrão. Versículo 6. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito. Essa era a oferta pela culpa. Um carneiro sem defeito. Um carneiro, o que é um carneiro? É uma ovelha que já cresceu, que já virou adulta, que já amadureceu. Esse carneiro aqui nada mais é do que uma representação do Senhor Jesus. Ok? Amém, gente? Um carneiro sem defeito e devidamente avaliado para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor. E ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. Então, mediante a restituição e mediante o sacrifício de um carneiro, essa pessoa que havia roubado, que havia defraudado, ela agora era perdoada e voltava ao convívio social como se nada antes tivesse acontecido. Amém, gente? Veja só o seguinte. Aquele que cometeu o pecado, ele tinha que compensar aquele que foi prejudicado, devolvendo 100% do que havia levado, mais a quinta parte, ou seja, acrescentando 20%. Agora dá uma olhada comigo no Salmo 69, Salmo 69, no versículo 4. Esse é um salmo messiânico. Esse é um salmo profético a respeito de Jesus. Como é que eu sei que esse salmo ele é messiânico? Eu vou dizer para você já já. Diz assim no versículo 4. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que querem me destruir. Os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho que restituir aquilo que eu não roubei. Jesus citou esse salmo, aplicando esse salmo a si mesmo, esse versículo aqui, em João 15. João 15 é um capítulo que, junto com João 13, 14, 16, são os capítulos da última ceia, no Evangelho de João. Jesus está junto com os 12 discípulos e ele fala muito sobre o Espírito Santo. O tema principal, na última ceia, da conversa de Jesus com os discípulos, o tema principal foi a vinda do Espírito Santo. Gente, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes da cruz, teve como tema central a presença, a ação, a vinda do Espírito Santo. Jesus explicando, olha, quando vier o Espírito da verdade, Jesus chama a esse Espírito, o Espírito Santo, de Espírito da verdade. Quando ele vier, ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Qual é a função número 1 do Espírito Santo em nós?
Se você é um cristão nascido de novo, se você tomou uma decisão pessoal e consciente por Jesus como seu Senhor e Salvador, se você não está vivendo religiosidade, se você não está andando na aba da fé da sua esposa, ou na aba da fé do seu marido, se você não está andando na aba da fé do seu pai, ou da tradição da sua família, mas você tomou uma decisão pessoal por Jesus como seu Senhor e Salvador, você agora é templo, é casa do Espírito Santo de Deus. Mas ele não está habitando em você simplesmente porque ele era sem teto. O Espírito Santo estava por aí, sem ter onde morar, aí você aceitou Jesus, ele, opa, agora eu tenho um lugar para ficar. Não é isso, tem uma função. Há uma função do Espírito Santo em você. O Espírito Santo em você, em primeiro lugar, ele é a marca do Cordeiro, que é falado lá no livro do Apocalipse. Você é um crente em Cristo Jesus? Então você não tem que ter medo da marca da besta. Presta bem atenção. Quando a Bíblia, no livro do Apocalipse, fala sobre a marca da besta, não está mandando esse recado para a igreja. A marca da besta é impossível que você, crente em Jesus Cristo, nascido de novo, você pode não ser uma pessoa perfeita, você pode ter defeitos, erros, de vez em quando você pisa na bola e peca, mas você nasceu de novo em Cristo, é impossível. Repita comigo, é impossível. Diga para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, é impossível. Não, você não disse do jeito que eu falei. Não é para falar é impossível, é para dizer é impossível. É para separar a sílaba. Impossível. Que é para a pessoa entender. É impossível um crente nascido de novo, por mais que ele erre, é impossível que ele receba a marca da besta. Pastor, mas já me disseram que a vacina do coronavírus é a marca da besta. Besta é quem acredita numa tolice dessa. Teve uma pessoa que me mandou um recado no WhatsApp, pastor, eu estou com 2 pessoas na família que não querem tomar vacina. Não é mesmo da nova, não. Não querem tomar vacina porque disseram para eles que é a marca da besta, se eles tomarem vão morrer. Eu falei, rapaz, tu tá maluco, esse pessoal tá doido. Esse pessoal comeu cocô no café da manhã, o que é isso? Tá doido. Onde é que já se viu isso? A Bíblia diz que a marca da besta, ela é na mão direita ou na testa. Não é uma injeção no braço. Pelo amor de Deus. O que essa pessoa fumou de manhã que ficou assim? Você está falando uma asneira dessa? Que besteira sem fim. É impossível. É impossível. Pastor, mas e o microchip? Pode botar 300 microchips em você. Na sua mão, só na mão. Pastor, implantaram 300 microchips aqui na minha mão direita. Ainda botaram mais uns 150 aqui na testa. É impossível, com microchip, sem microchip, com injeção, sem injeção, com coronavírus, sem coronavírus. É impossível um filho de Deus receber a marca da besta. Por quê? Porque se você nasceu de novo em Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo. Selo, você foi selado. Você tem a marca do Cordeiro. Isso não pode ser removido. Essa marca, o Espírito Santo, a marca do Cordeiro, essa marca não pode ser removida. Você não vê, você não sabe, mas quando no mundo espiritual os demônios olham para você, esteja você no Barra Shopping, no meio da Avenida das Américas, no supermercado, pastor, tem demônio no Barra Shopping? Tem! E não são poucos não, são vários. Soprando na sua orelha, compra. Ó, teve algum marido aí, já fala, Deus. Gente, os demônios olham para você e eles tremem. Eles tremem de medo. Porque sabem que você é um embaixador de Cristo, um representante de Cristo. Mas se você não posiciona,
Você não posiciona, você passa na frente. Você vai no centro da cidade. Você está andando lá pela rua do ouvidor, pela rua, sei lá das contas. E de repente você passa em frente a uma da casa daquelas que tem uma imagem do Exu caveira desse tamanho. Um diabo com rabo e tudo, com cartola pintado de vermelho, com um tridente na mão, com aquele sorriso assim. Aí você passa, ai, oi, ele está amarrado, em nome de Jesus. Você atravessa até para o outro lado. Gente, por que você vai fazer? Ah, pastor, eu faço isso porque eu fico até com dor de cabeça com aquele cheiro daqueles incensos. Quem tem que ter dor de cabeça quando você passa é o diabo, não é você. Você está entendendo que quando você passa diante de uma imagem dessa, o demônio que está ali por trás está dizendo assim, deu ruim para mim. Você está dizendo para ele, sai em nome de Jesus, e ele está dizendo, sai em nome do capeta, vai para lá. Porque você tem a marca do Cordeiro. Isso não pode ser removido. O povo de Deus anda em insegurança e em medo, porque não entende. Ah, eu tenho medo do microchip, eu tenho medo da injeção da vacina, e não sei o quê, porque a marca da besta, esquece a marca da besta, não seja besta. Esquece a marca da besta, você não pode ter marca da besta nunca. No momento em que a Bíblia fala sobre a marca da besta, é um momento em que você e eu já nem estamos mais aqui. Porque a igreja do Senhor... Cara, eu não posso me adiantar, porque eu estou preparando um estudo para a gente fazer aqui sobre o Apocalipse, sobre os fins dos tempos, e você vai começar a entender algumas coisas. Pelo amor de Deus, o crente não pode andar por aí com medo do diabo. O diabo é um bicho já derrotado. Já está derrotado, já foi derrotado há 2000 anos atrás. A Bíblia diz que Jesus expôs ao vexame público a todo o principado e potestade do inferno. Se há uma coisa que a gente não precisa e não deve ter, é medo do diabo, medo do inferno, medo da marca da besta. Nós precisamos andar por aí exercendo uma fé radical. Eu creio, Deus é comigo e ponto final. Acabou, não tem para o inferno, não tem para ninguém. Pode vir contra mim o inferno inteiro, multiplicado, elevado à 10ª potência. Não, um cristão tem autoridade para derrotar todo o inferno, porque todo o inferno já foi derrotado. O que nós temos por aí, em muitas igrejas, é puro misticismo. Se fala do inferno como se fosse, porque é o diabo, porque é os demônios e tal, e faz uma coisa. E você deveria estar olhando para isso tudo para entender aqui na Nova, quem é que expulsa demônios? São as crianças da geração nova. Que expulsar demônio é coisa de criança. Você está entendendo que expulsar demônio é uma coisa banal? Para o cristão, botar demônio para correr é coisa banal. Não é algo extraordinário, não. É preciso que a gente entenda a nossa posição em Cristo. Nós precisamos de ser pessoas sábias. O livro de Provérbios fala demais sobre o sábio e o nécio. O nécio é um termo antigo, nécio é o Nelson, é o nécio. O nécio é um termo antigo que, se fosse traduzido por uma linguagem mais contemporânea, nécio é tolo. A criança chamaria de bobo. O pessoal da roda da malandragem chamaria de otário. Mas o convite bíblico é que nós nos firmemos na palavra e a palavra provoca em nós sabedoria. Dá uma olhada no capítulo 1, capítulo 2 do livro de Provérbios, e você vai ver falando sobre as bênçãos de você dar atenção à palavra e se tornando cada vez mais sábio. Dizendo que o tolo, o nécio, ele despreza a palavra. Ele não dá bola para a palavra. Ele não discerne a palavra. E a gente está aqui justamente para entender o que Deus tem para nós na palavra dele. Então a função do Espírito Santo em nós não é porque o Espírito Santo estava sem teto, sem casa. A função número 1 do Espírito Santo em nós. A Bíblia fala de várias funções do Espírito Santo para o crente. A função número 1 do Espírito Santo em nós é nos convencer do quê? Convencer do pecado, uma ova. Convencer da justiça. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo convencendo do pecado, Jesus disse, quando o Consolador vier, quando o Espírito Santo da verdade vier, ele convencerá o mundo do pecado. E ele diz, o mundo porque eles não creem em mim. Espera aí, você crê em Jesus ou não crê? Você está no mundo? Eu estou no mundo, mas você é do mundo? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, espera aí, o Espírito Santo, a função número 1 do Espírito Santo no mundo
é convencer o pecador do pecado. Essa é a única função do Espírito Santo no mundo. No mundo, lá fora, para os incrédulos, o Espírito Santo só tem uma função: convencer o pecador de que ele é um pecador. Porque naturalmente ele não aceita isso. Eu não roubo, não minto, não mato, eu sou fiel à minha esposa, eu pago meus impostos. Eu tenho uma vaga no céu? Não tem. Porque a vaga no céu só é dada no momento em que você diz: eu conheço, eu estou convencido, eu aceito humildemente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai se não for através dele. Então eu me rendo a Jesus e eu decido tomá-lo como meu Senhor e Salvador. Essa pessoa recebe agora a marca do Cordeiro, o Espírito Santo nela, porque ela foi convencida, não pelo pastor, não pelo vizinho, não pela esposa, mas pelo Espírito Santo, de que ela precisava de Jesus, de nascer de novo, de que ela era realmente um pobre, miserável pecador, e agora ela foi transferida das trevas para a luz. Deixou de ser um pecador, passou a ser agora santo. Agora a função do Espírito Santo na sua vida mudou. Se enquanto você estava no mundo a função dele era te convencer do pecado, agora quem te convence do pecado não é mais o Espírito Santo. Quem é que convence você do pecado quando você erra? É quem? Não, senhor, é a sua consciência. Olha o que a Bíblia diz. Se a nossa consciência não nos acusar, nós temos paz com Deus. O que a Bíblia está dizendo? Quem relembra você de que você pecou não é o Espírito Santo nem é o diabo, é a sua consciência. Você que é nascido de novo. O diabo tira proveito do erro que você cometeu para trazer sobre você acusação e condenação. Mas quem te convence do pecado que você cometeu é a sua própria consciência. É o seu próprio espírito que lembra você, cara, você pisou na bola, você tem que ser humilde e reconhecer que você pisou na bola. Você está entendendo que todos vocês aqui, todos nós aqui, temos inteligência o suficiente para saber quando a gente peca? É mesmo, pastor? Tem. Não venha me dizer que você não sabe quando peca. Não venha. Ah, pastor, não sabia. Ah, se eu soubesse. Se eu soubesse, pastor, que pegar a mulher do vizinho é pecado. Ah, pastor, eu não sabia. Mas a culpa não foi minha, foi dela, foi ela que deu mole. Aleluia. Ah, pastor, eu não sabia. Se meter nessas coisas de corrupção é pecado. Ah, eu não sabia. Ah, se eu soubesse. Ah, pastor, eu não sabia. Roubar, o quê? É pecado. Ah, eu não sabia. Enganar os outros é pecado, eu não sabia. Mentir. Ah, se eu soubesse. Você está entendendo que você tem inteligência suficiente, que não precisa o Espírito Santo te falar nada? Isso é religiosidade. O Espírito Santo me falou que eu pisei na bola. Foi nada, foi você mesmo. Você tem inteligência para isso. Pelo menos o tico e o teco. Um leva, o outro traz. Agora, a função do Espírito Santo em você é convencer você. Essa é a função número 1 dele. Em nós, nos convencer da justiça, quem nós somos em Cristo. Você está entendendo como o povo de Deus anda desligado da direção do povo de Deus? Porque ainda tem crente por aí insistindo em dizer: eu sou um pobre, miserável pecador, salvo pela graça. Isso não é a voz do Espírito Santo, isso é a voz do inferno, tentando convencer a pessoa de que ela é algo que ela já foi e não é mais. Aí o crente fica falando algo que ele já foi e não é mais. Em vez de dizer: eu fui um pobre, miserável pecador, mas agora eu sou uma nova natureza, eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova natureza, eu nasci de novo em Cristo, eu agora sou santo, justificado. Ele diz: não, eu sou um pobre, miserável pecador, salvo pela graça. Essa confissão de fé, ela faz com que o inferno bata palmas. Ela faz com que o diabo suspire aliviado. É menos um para me dar dor de cabeça. É menos um para me dar problema. Porque ele está fazendo a confissão que eu quero que ele faça. E não a confissão que o pai dele quer que ele faça. Ele está dizendo exatamente aquilo que o inferno planejou e convenceu, através da religiosidade, a igreja a confessar. E nós precisamos aprender a confessar
a nosso respeito aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Jesus fez um trabalho pleno e completo na cruz do Calvário. Quando Jesus bradou na cruz, está consumado, ele não estava dizendo poesia, ele não estava dizendo algo simbólico, ele estava falando algo literal. Está consumado, está resolvido. A velha natureza já foi aniquilada, foi destruída. Eu preciso me posicionar e entender que quando Jesus citou aqui em João 15, o discurso mais importante, o camarada estava pronto para ir para a cruz do Calvário. Cara, quem está na beira, no corredor da morte, e tem a oportunidade de conversar com seus familiares, com seus amigos, com seus discípulos, na última hora, não pode perder tempo para falar besteira, para falar coisas que não interessam. Não, Jesus, ele focou, nos capítulos 13, 14, 15, 16, Jesus focou no discurso mais importante sobre o Espírito Santo, e a igreja precisa voltar a entender sobre a direção do Espírito, em especial as lideranças das igrejas. As lideranças das igrejas têm se tornado tolas e feito coisas tolas porque não entendem a direção do Espírito Santo, que o comandante da igreja é o Espírito Santo. Então você vê muita gente com muita pompa. Não, eu sou bispo, eu sou apóstolo, então eu tenho direitos a coisas especiais. Então o camarada, porque tem o título de apóstolo, de bispo, ou sei lá o quê, ele acha que ele pode chegar atrasado no culto e tem que ter uma vaga para o carro dele, separada para ele, um lugar aqui na frente, ainda tem que ter uma meia dúzia de mané que abre caminho para ele passar, para ninguém encostar. O cara acha isso. Já bota um título, né? Apóstolo. Não é apóstolo coisa nenhuma. Sabe nem o que é um apóstolo. Se soubesse, tinha até vergonha de usar o título. Não sabe o que é. Não sabe nem a diferença entre apóstolo e bispo, porque apóstolo é dom, bispo é função. Eu posso fazer quem eu quiser aqui um bispo. Quer ser ordenado bispo? Vou ordenar agora. Quem quer ser bispo aqui? Agora. Bispo, diácono, presbítero, isso é função. Eu posso ordenar quem eu quiser. Posso chamar aqui agora. Vamos fazer um bispo aqui? Deixa eu ver, gostei desse cara aqui. Como é que é o teu nome? Fábio. Bispo Fábio. Pronto. Aí. Mas eu não posso chegar agora e dizer, Fábio, a partir de agora tu és um apóstolo. Porque apóstolo é dom. Quem dá é Deus. Eu só posso reconhecer se ele tem ou não. Não estou reconhecendo nada não, hein? Aliás, me dá o título de volta, pronto. A igreja não consegue nem fazer essa diferenciação básica de dom e função. Pensa que uma coisa é outra coisa, é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a igreja precisa ler de novo Atos dos Apóstolos, que a gente chama de Atos dos Apóstolos, mas deveria ser Atos do Espírito Santo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Não foi uma coisa que a gente decidiu assim, vamos fazer porque a gente decidiu. Não, o Espírito Santo falou conosco, nos dirigiu. Cara, eu preciso ter calma, tranquilidade para parar para ouvir o Espírito Santo e ouvir de novo e tornar a ouvir. Eu preciso orar, gastar tempo para Deus falar comigo e eu ter certeza que foi Deus que falou. Eu estou careca de ver gente dizendo, porque Deus me falou e não foi Deus que falou coisa nenhuma. Você está vendo que é uma decisão da carne, que é uma decisão baseada em sentimentos, baseada em vontade e não numa direção de Deus. A gente precisa gastar tempo. Deus falou contigo? Gasta mais tempo em oração. Deixa Deus confirmar. Deixa Deus falar de novo contigo. Deixa Deus trazer no seu coração paz, segurança de que aquela é a decisão certa a ser tomada. E não se deixe guiar por sentimentos ou por vozes humanas. Ah, mas o profeta falou. A Bíblia não mostra para você que no Novo Testamento você precisa ser guiado por profeta. No Antigo Testamento precisava. Por quê? Porque no Antigo Testamento as pessoas não tinham o Espírito Santo. Elas dependiam de um profeta. Então o profeta ia a Deus, ouvia o recado de Deus, dava para o povo. O povo falava com o profeta falava para Deus. Mas esse tempo passou, esse tempo acabou, agora você é templo, casa do Espírito Santo. O Espírito Santo te dirige, ele fala com você. Ele habita em você. Eu não preciso de recado. Tem gente que trata com Deus. Tratar com Deus hoje, na base do profeta, é igual briga de casal. Já viu casal brigado?
Nunca vi, não sei se você já viu isso. Às vezes em novela a gente vê esse negócio, né? O marido briga com a esposa. Aí está sentado na mesa. O marido, a esposa e um filho. Aí a esposa quer falar com o marido, mas ela está brigada com o marido. O que ela faz? Meu filho, diga para o seu pai que está precisando de dinheiro para fazer compras nessa casa. Que a gente só tem aqui na mesa hoje arroz com ovo, porque ele não deu dinheiro para fazer as compras. Aí o garoto olha para o pai e o filho nem fala nada, porque o cara ouviu o recado. Mas aí o pai fala, diga para sua mãe que eu estou duro mesmo, que essa semana não vai dar. A mãe ouviu, mas ela faz que não ouviu. Aí fala com o filho é o profeta. Então diga para o seu pai para ele tomar vergonha na cara e trabalhar. Aí o pai, mas diga para sua mãe que eu estou ralando. Ela não está sabendo de nada, não valoriza o meu trabalho. Fale aí para sua mãe. E o garoto é o profeta que está no meio para pegar o recado de um para passar para outro. Você hoje não precisa de recado, porque Deus habita em você. Então Jesus, nesse último discurso aqui, com seus discípulos, ele citou o Salmo 69. Me odiaram sem motivo. Eu fui odiado sem motivo, conforme está escrito. Ele cita esse Salmo 69. E olha só o que diz o Salmo 69 no final. Ele diz, por isso, eu fui acusado de coisas que eu não fiz, fui acusado de roubo sem ter roubado, fui acusado de defraudar sem ter defraudado, por isso eu tenho que restituir o que eu não roubei. Por isso eu tenho que restituir. Eu sei que hoje tem muita igreja que ainda prega restituição. Não, você agora se converteu, tem que restituir. Gente, isso aqui fala de Jesus. Não é para eu ou você tentar restituir. É Jesus. É óbvio, existe um princípio ético. Se eu defraudei alguém, eu preciso me convertir, eu preciso consertar aquilo. Não posso deixar o Deus dará. Mas eu preciso entender que isso aqui não é uma doutrina para a igreja. Isso aqui é um princípio profético falando sobre Jesus. Amém, gente? Jesus tomou o lugar do culpado na cruz. Qual era a culpa que Jesus tinha para estar naquela cruz? Zero, nada. E por ter se tornado culpado, ele agora tem que fazer a restituição daquilo que ele não roubou, daquilo que ele não fez. Você está entendendo que Jesus, na cruz do Calvário, Jesus estava sendo o sacrifício, Jesus estava sendo o culpado, Jesus estava sendo o sacerdote, o mediador. Ao mesmo tempo, Jesus era tudo isso em um só ato. Ele era o sacrifício, ele era aquele que estava oferecendo o sacrifício, ele era o culpado, ele era o inocente, ele era a ovelha, ele era o mediador, ele era tudo isso. E aquele ato de Jesus na cruz do Calvário era uma aliança, era um ato de aliança. Era um ato de aliança. No Antigo Testamento, alianças entre reinos, entre famílias, entre homens, entre pessoas, era firmada com um sacrifício. Como é que isso era feito? Vamos dizer que eu fosse o rei de um povoado lá qualquer. Pastor Jorge Daltro, o rei de um outro povoado. Então nós tínhamos interesses comuns. Cara, ele tem um exército muito forte, eu não tenho exército nenhum. Mas eu tenho uma plantação extremamente abundante, colheita abundante, ele não tem nada. O exército dele vai morrer de fome. Mas eu, sem um exército para me proteger, os inimigos vão invadir isso aqui e vão levar a comida toda. Então eu vou fazer uma aliança com ele. No momento em que a gente combinava isso, vamos fazer uma aliança? Vamos. Ele trazia o povo dele, eu levava o meu povo, nós escolhíamos um vale, do alto de um dos montes, a minha família, os meus soldados, o povo do meu reinado, no outro lado, o povo dele, nós dois, no vale, pegávamos pelo menos um animal, um boi, partíamos esse animal ao meio, rasgávamos esse animal ao meio, deitávamos as duas partes, cada metade de um lado, o chão ficava ensanguentado, uma poça enorme de sangue. E nós então proferimos ali os termos da aliança. A partir de agora, a minha família é sua família, a sua família é minha família.
A partir de agora, o que é meu é seu, o que é seu é meu. E nós circulávamos entre aquelas partes, dizendo que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, com esse animal, se eu não cumprir a minha parte da aliança. A partir daquele momento, você está entendendo que o ritual de casamento, quando a gente faz um casamento, o ritual do casamento é uma aliança de sangue. A função, a mulher, não é 100% dos casos, mas em muitos casos a mulher, na sua primeira relação sexual, ela sangra. E por que sangra? Porque o relacionamento sexual é um pacto, é uma aliança de sangue. E é por isso que a gente, não é porque a Bíblia diz pode ou não pode, nós aconselhamos os nossos jovens a não manter relações antes do casamento por 2 motivos. Primeiro, porque relacionamento sexual antes do casamento atrasa a cerimônia. Já de cara. Em segundo lugar, porque, na verdade, o casamento não é o pastor ungindo as alianças e assinando um documento. O casamento é o relacionamento sexual. Você está entendendo que aquela mulher com quem Jesus conversou no poço de Jacó, aquela mulher, ela disse, Jesus disse para ela, olha, você já teve 5 maridos aí, mas você está entendendo que naquele tempo não tinha cartório? Que aquela mulher nunca foi a um cartório para assinar uma certidão de casamento? Que nunca teve um despachante que levou para ela um documento carimbado, dizendo, está casado? Que o casamento era, na verdade, o fato dela ter se unido com 5 homens anteriormente e ter mantido relações sexuais com esses homens? Então, o fato é, uma aliança, na antiga aliança, no Antigo Testamento e no tempo de Jesus, era firmada através de um sacrifício de sangue. E Jesus, na cruz do Calvário, ele foi a ovelha do sacrifício de um pacto que foi feito. Mas esse pacto não foi feito entre Jesus, Deus e você, ou eu. Qual é o pacto que eu posso olhar para tipificar e entender o que esse pacto foi? O pacto entre Deus e Abraão. Como é que foi o pacto entre Deus e Abraão? Deus quis certificar para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho, o filho vai nascer, vai ser uma bênção, você vai ser pai de muitas nações. Como é que eu vou saber disso? Vamos firmar aqui um pacto. Pega animais aí. Pegou animais. Parte ao meio, partiu. Sangue para Abraão já estava sabendo. Cara, isso é um pacto de sangue. Isso é uma aliança de sangue. No momento em que era para Abraão passar entre as partes dos animais e proferir as bênçãos e as maldições da aliança, a Bíblia diz que caiu sobre Abraão um profundo sono. E ele ficou num canto e Deus veio na forma de uma nuvem e Deus passou entre as partes. O pacto foi entre Deus e Deus. Abraão só ficou ali sonolento vendo aquilo e não pôde fazer nada. Ou seja, Abraão se tornou um beneficiário de uma aliança que Deus firmou consigo mesmo. Você e eu nos tornamos beneficiários de uma aliança que foi firmada entre Deus e Deus, representado por Jesus. Você não estava lá, você estava dormindo. Jesus resolveu o nosso problema enquanto nós ainda nem podíamos participar do pacto. Quando você passa por um problema e por uma luta, qual é a melhor coisa que você faz? Vai dormir. Vai tirar um ronco. Vai tirar uma pestana. Porque você se estressa, se aborrece, se preocupa, perde o sono, se esquecendo que Deus firmou um pacto com Ele mesmo, no qual você é o beneficiário. Agora presta atenção numa coisa. Segundo diz aqui o Salmo 69, Jesus, sendo inocente, se tornou culpado, e sendo ele culpado pela lei que ele estava cumprindo, ele se vê obrigado a fazer
restituição daquilo que ele não roubou. Mas como ele foi acusado e condenado, ele, pela lei, tinha que fazer restituição. Como é a restituição que Deus faz na nossa vida quando Jesus entra e nós nos tornamos parte desse pacto. Eu restituo 100%, acrescentado pelo menos, minimamente, de 20% a mais. Por isso Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Se Jesus viesse para restituir só 100%, ele diria, eu vim para que vocês tenham vida, ponto final. Não, eu vim para que vocês tenham vida acrescentada de mais vida. Porque eu vim para fazer restituição. Você é o culpado, mas quem vai pagar o pato sou eu. Você é quem tinha que restituir, mas quem vai restituir sou eu, diz o Senhor. E Jesus, na cruz do Calvário, ele estava cumprindo esse salmo. Deus firmou esse pacto entre ele, Deus Pai e Deus Filho. Nós somos os beneficiários dessa aliança. Amém, gente? Ouça só o seguinte, todos nós aqui, 100% de nós aqui, já sofremos alguma perda através de ações do diabo. Vamos ser honestos. Quem já sofreu alguma perda na vida por uma ação que você reconhece? O diabo veio e... Gente, a pergunta é, em que área da sua vida é necessário haver restauração? Em que área da sua vida é necessário, é preciso haver uma restauração? É a área emocional? É a área psicológica? É a área financeira? É a área física? É a área familiar? Deus quer restaurar muito mais do que você perdeu. Deus quer restaurar muito mais do que você perdeu. Mas você precisa aprender a usar a sua fé de modo radical. Deus é um Deus de restauração. Amém, gente? Pastor, mas eu acho que eu já pisei na bola e eu estou colhendo o fruto do meu pisão na bola. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Aprenda isso hoje aqui de uma vez por todas. Você pisa na bola, eu piso na bola, você erra, eu erro. Quando a gente erra e reconhece que errou, isso se chama metanoia, techuvá. Eu não estou fingindo que o problema não aconteceu. Eu não estou fingindo que eu não errei. Eu reconheço que eu errei. Quando Deus vê sinceridade no seu coração e você reconhece que você errou, Deus começa a exercitar uma coisa chamada restauração. De acordo com aquilo que eu semeei, eu deveria colher frutos podres, mas Deus entra no circuito por causa da metanoia, por causa de techuvá. Deus entra no circuito e Ele aborta a má colheita e Ele traz bênção sobre a minha vida. Por quê? Porque Ele tem um pacto comigo e com você. Vou radicalizar. Agora eu vou radicalizar. Vou mostrar para você como é que Deus age. Deus fez um pacto com Abraão, não fez? O pacto de Deus não era para abençoar Abraão? Aí Abraão vai e vai ao Egito. Aí o faraó se encanta com a esposa de Abraão, que estava sendo renovada, fisicamente até. Faraó olhou e falou, quero essa mulher para mim. E aí, Abraão, quem é essa menina? Minha irmã. Aí o faraó, opa, é irmã do cara, então vou botar ela no meu harém. Vou botar ela aqui junto, né? Vou pegar ela para mim. Pegou a mulher e levou. Naquele tempo, o sujeito pegava, um camarada poderoso desse tipo, pegava aquela mulher, levava para o harém, e lá ela era preparada, perfumada, banhada, ganhava roupas novas, etc., para se encontrar com o sujeito mais tarde. Naquela noite, Deus apareceu em sonho para o faraó e disse, tu vai morrer. Ele falou, eu? O que eu fiz? Tu está pegando a mulher do Abraão. Eu? É a irmã dele, não, é a esposa dele. O quê? Mandou chamar Abraão. Abraão, o que é isso que tu está fazendo? Tu está querendo me matar, cara? Peraí. Quando eu leio esse negócio, e quando eu li pela primeira vez, eu falei, não, peraí, Deus está falando com o cara errado. Deus não tinha que falar com o faraó, vou te matar. Tinha que falar com Abraão. Abraão, vou te matar. Tu vai morrer. Depois, mais tarde, Abraão, pela segunda vez, não aprendeu da primeira. Um tal de Abimeleque.
onde Abimeleque olhou para Sara e falou, quero essa mulher para mim. Foi lá e pegou. E Abraão, de novo, claro, Abraão teve um motivo extremamente nobre para mentir. Qual era o motivo? Salvar a minha própria pele. Motivo nobre. Senão o cara vai me matar. Então, mentiu mais uma vez. De novo, Deus aparece para Abimeleque de noite e fala com ele, cara, tu vai morrer, eu vou te matar. Não, mas o que eu fiz? Tu tá pegando a mulher do cara. Não, mas é irmã, não, é a esposa dele. Chamou, e o mesmo caso, de novo, Faraó pegou Abraão e deu para Abraão não somente de volta a esposa, mas deu a esposa camelos, ouro, prata e riquezas. E ele saiu do Egito mais rico do que quando entrou. Abimeleque teve que fazer a mesma coisa. Na minha cabeça, e é engraçado o seguinte, você sabe quando é a primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia? A primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia é quando Deus fala com Abraão em relação a essa mentira que ele contou para Faraó e diz, devolve essa mulher, porque esse homem é profeta. Abraão era profeta. O que Abraão profetizou? O cara mentiu, gente. O cara contou foi uma mentira, mas Deus chamou o cara de profeta. Primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia é se relacionando a Abraão. Esse cara, qual foi a profecia que Abraão abriu a boca para dizer? Para falar? Nenhuma, mas a vida de Abraão era uma profecia de que Jesus e a restituição que ele tem para a nossa vida. Entenda bem o seguinte, Deus tem um pacto, uma aliança com você em Cristo, através de Cristo. E por causa disso, Ele te favorece. Não por causa dos seus erros. Deus não ignora os seus erros. Mas Deus te restaura quando você reconhece os seus erros. Só por um motivo, porque Ele é fiel. Porque Deus é bom e Deus é fiel. Marcos 16, versículo 7. Jesus diz para os discípulos o seguinte, Jesus ressuscitou, saiu da sepultura e deixou um anjo lá com um recado. Falou o seguinte para o anjo, quando o pessoal vier me procurar aqui, manda esse recado para a galera, para os meus discípulos. As mulheres chegam lá, não encontram Jesus, mas encontram esse anjo. Aí o anjo dá o seguinte recado, Jesus mandou o seguinte recado, não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Você reparou que o recado de Jesus destacou Pedro? Digam aos discípulos e a Pedro, que foi quem traiu Jesus, que quem abriu a boca para negar Jesus, que ele, Jesus, irá diante de vocês para Galiléia e lá vocês o verão como ele disse. Gente, Pedro negou Jesus não uma vez, não duas vezes, mas não satisfeito, negou Jesus 3 vezes. Agora, olha como que Deus faz restauração. Pedro se arrependeu do que fez? Sim, dia do Pentecostes. A mesma boca que negou Jesus com palavrões e xingamentos, a mesma boca agora fala da salvação e 3.000 pessoas são salvas. Você prestou atenção na restauração que Deus fez na vida de Pedro? Não foi outro discípulo que ouviu de Jesus, direto da boca de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Foi justamente o cara que pisou na bola com força, que negou Jesus. Jesus pega esse cara, e ao invés de dizer para ele assim, bonito, hein? Sem vergonha. Chamei tua atenção que tu ia fazer, e tu foi lá e fez mesmo. E na primeira já era para tu ter se tocado, Pedro. E ainda não satisfeito, tu continuou xingando, continuou falando e continuou negando. Vou te contar, hein? Não é à toa que eu te chamei de Pedro. Cabeça de pedra, cabeção. Não foi isso que Jesus fez. Pedro, tu me amas? Pô, Jesus,
Estou até sem graça de falar, mas você sabe, né? Então, Pedro, tu me amas, cara. Mas Jesus, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Tu não vai mandar um raio na minha cabeça? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus carneiros. Toma conta da galera, ajuda aí, coopera com o reino. Você é uma pedra preciosa para mim. Vamos em frente. E aí esse mesmo Pedro que usou a sua boca para negar Jesus, Deus usa a boca desse homem para proferir uma pregação e 3.000 pessoas são salvas. Isso se chama restauração. Restauração. Romanos 5,20 diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa. Gente, se você chegar hoje em algum seminário bíblico e perguntar para os alunos qual o motivo de Deus ter dado a lei, você vai ouvir respostas do tipo, para mostrar a santidade do Senhor. Ninguém vai responder para que o pecado fosse evidenciado e a ofensa fosse magnificada. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Aonde aumentou? Pleonazo. Pleonazo é um aumento mensurável. Superabundou. Muito mais aumentou. Ruperpericios. Ruperpericios significa houve hiper aumento. Ruperpericios é um aumento impossível de ser quantificado. Pleonazo é um aumento possível de ser quantificado. Ruperpericios é um aumento impossível de ser quantificado. Aonde houve pleonazo, aumento do pecado, houve ruperpericios, hiperaumento da graça. Hiperaumento da graça. Gente, Davi teve 20 filhos. Desses 20 filhos, isso fora outros filhos que ele teve com concubino. O camarada era uma máquina. 20 filhos. Desses 20 filhos, quem foi o filho que Davi escolheu para ser o seu sucessor no trono de Israel? Salomão, que era filho de Batseba, que foi uma mulher com quem Davi adulterou. Talvez uma das histórias mais terríveis que há na Bíblia é a história de Davi com Batseba, como Davi planejou a morte do marido dela. No entanto, esse filho foi entre os 20 que ele podia escolher, foi justamente esse filho que ele escolheu para ser o seu substituto. Porque Davi é um tipo que aponta para Jesus, e Jesus é um Deus de restauração. É um Deus de restauração. Qual é a sua expectativa para os dias que estão diante de você? Qual é a sua expectativa para 2022? Qual é a sua expectativa para o mês de fevereiro? Para o mês de março? Qual a sua expectativa para o primeiro semestre desse ano? Para o segundo semestre desse ano? Qual a sua expectativa para os próximos 5 anos? Qual é a sua expectativa para os próximos 10 anos? Qual é a sua expectativa para os dias que estão adiante de você? Ouça bem isso, a graça de Deus, ela se manifesta de forma abundante, justamente no seu momento de fraqueza. Quando você se acha, quando você se garante na sua força, a graça fica obliterada. Quando você acha que é com os seus recursos, quando você pensa que é com a sua grana, com a sua força, a graça fica impedida de agir. Quando você reconhece a sua fraqueza. E quando você entende, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando você entende que Deus tem um plano para a sua vida. Quando você para de olhar para si mesmo e se auto-boicotar, se humilhando diante de si mesmo, ao invés de se humilhar diante do Deus poderoso, olhando para você, tentando minimizar o seu valor diante de Deus. Quando você olha e ao invés de entrar numa síndrome de baixa autoestima, você pula para o outro lado e diz, não, eu sou o cara, eu consigo, eu posso, eu tenho grana, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, eu já li livros. Nós pastores, ultimamente, temos lido muitos livros, há muitos anos já, lendo livros sobre liderança. Eu já li alguns livros falando sobre o estilo de liderança de José do Egito. Livros escritos por cristãos para líderes cristãos, dizendo que José foi estratégico, que José foi diligente, que ele planejou com sabedoria e etc. Mas na minha Bíblia,
Na minha Bíblia, o que diz é que Deus estava com José, fazendo prosperar aquilo que José fazia. Eu não estou menosprezando ou desprezando diligência, planejamento, estratégia. Mas eu estou dizendo para você que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do nosso Deus. Eu posso traçar planos e estratégias que Deus olha e no meio do caminho Ele diz, não é nada disso, essa sua estratégia, humanamente falando, está perfeita, mas os meus planos para você alcançar essa vitória são outros completamente diferentes. Esquece esse plano, joga isso no lixo, seja dirigido pelo meu Espírito, vai fazendo porque eu vou te mostrar um dia após o outro. Senhor, você não pode mandar o plano já todo escrito, não vou te mandar o plano todo escrito, eu vou te mostrar um bocado na segunda-feira, outra porção na terça-feira, o outro na quarta-feira, outra parte desse plano somente na semana que vem, uma outra parte só no mês que vem. E quando você passar por essa porta, você só vai cruzar a outra porta quando cumprir tudo aquilo que eu te dirigi nesse estágio onde você está. Eu quero te levar para patamares mais elevados, mas você não vai subir de patamar enquanto não cumprir tudo aquilo que Deus tem para você no patamar onde você está. Com Deus você não vai conseguir bypassar. Na força humana, o homem tenta bypassar. Não, eu vou passar para o próximo estágio, pela minha força, pelo meu trabalho, pela minha inteligência, mas Deus te segura e te retém naquele estágio para que você cresça, para que você amadureça, e quando você chegar no próximo estágio, você chega com empatia, você chega com entendimento e compaixão, você chega para levar outros junto com você. Você chega não para se gabar da sua vitória, mas para compartilhar da sua vitória com outras pessoas que precisam da sua vitória para também alcançar novos patamares. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E você precisa reaprender a dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Êxodo 22, no versículo 1, diz assim: se alguém furtar um boi ou uma ovelha, e abater ou vender um animal, por um boi, pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Você já imaginou? O cara está em casa conversando com a esposa, e ele diz: querida, estou tão alegre, tão feliz, porque roubaram a nossa vaquinha. Estava velha, estava caída, estava a ponto de morrer, e agora a gente vai ganhar 5, 0 quilômetro. Estou tão feliz que levaram o nosso carro. Aquele Chevette, caído, que ao invés de botar para fazer lataria, onde precisava, a gente botou, foi Durepox, deu uma lixada, e passou aquela tinta óleo que a gente comprou ali na Color Tintas. Pintamos o carro de laranja, porque não tinha tinta automotiva. E a gente comprou, foi tinta de parede mesmo. Estou tão feliz, roubaram o nosso Chevette. Aleluia. Porque agora vai vir 0 quilômetro. Qual é a atitude que Deus espera de nós? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Eu não dou graças pelo problema, mas eu dou graças apesar do problema. Porque eu sei que o Deus que dirige a minha vida viu Satanás levar algo, mas vai me ser dado 5 vezes mais, 10 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, porque o Deus a quem você e eu servimos é um Deus que é fiel à sua palavra. Não importa mais o tamanho da sua fé, importa que você tem fé. Amém? Vamos ficar de pé?